Olá, alunos! Tudo bem? Eu sou o professor Milton e sejam vocês todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Agora, para o 7º ano, nós vamos hoje falar sobre os Jogos dos Povos Indígenas em nossa aula número 13. Sejam bem-vindos! Sempre que pensamos em um tipo de competição desportiva, pensamos em Copa do Mundo, pensamos em Jogos Olímpicos, pensamos até mesmo em algum campeonato que nosso país participa ou até mesmo alguma competição na nossa cidade, né? Só que assim, nós nunca pensamos, ou dificilmente a gente parou para pensar, em alguns lugares muito longe e de pessoas que vivem de uma forma muito diferente da nossa, também fazem as suas competições esportivas. O lema é: o importante é celebrar. Organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, com o apoio do Ministério dos Esportes, os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte lema: o importante não é competir, o importante é celebrar. Essa proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 1996 e tem como objetivo a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais dos povos indígenas. Olha só que interessante, né, pessoal? Se a gente for pensar, se nós formos parar para pensar, essa regra é muito parecida com a regra das nossas Olimpíadas, dos nossos Jogos Olímpicos originais. É uma frase muito parecida com a frase do criador dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Olímpicos modernos, o barão Pierre de Coubertin. Bem, provavelmente, para esses jogos serem criados desde muito tempo atrás, na Grécia Antiga, como até hoje em dia, atualmente, vamos dizer assim, o objetivo principal é fazer esse grande encontro e essa grande reunião de povos, né? Então nós vemos na nossa sociedade e vamos conhecer hoje também os Jogos Indígenas, a versão deles das Olimpíadas. Bem, a edição dos Jogos de 2003, por exemplo, ela teve a participação de 60 etnias, 60 tribos indígenas, ou uma etnia formada por muito mais do que uma tribo indígena só. Dentre elas, os Kaiowá, Guarani, Bororó, Pataxó e Yanomami. A última edição ocorreu em 2009 e foi a 10ª vez em que o torneio foi realizado. A periodicidade dos jogos é anual e, com exceção do intervalo ocorrido em 1997, 1998, 2006 e 2008, quando não houveram essas edições. É importante notar que as sedes dos jogos são sempre em locais afastados das grandes cidades, contrariando a lógica dos torneios desportivos, mas extremamente coerente com a proposta indígena. Em 1996, foi em Goiânia. Em 1999, foi em Guaíra. Em 2000, Marabá. Em 2001, no Pantanal. Em 2002, Marapanim. Em 2003, em Palmas. 2004, Porto Seguro. 2005, Fortaleza. E 2007, em Olinda. E 2009, em Paragominas. Ou seja, bem distante do circuito das grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Salvador. Sobre as modalidades, né? Que espécie de modalidades, que tipos de modalidades e que tipos de esportes eles competem lá? Será que é muito diferente dos nossos?
Ou será que algumas coisas são bem parecidas? As modalidades disputadas variam um pouco entre os torneios, mas basicamente são as modalidades que seguem: arco e flecha, arma muito utilizada para a caça, também muito utilizada em rituais e para a guerra. Na maioria das tribos, o arco é feito de caule de palmeira, provavelmente de uma árvore chamada tucum, provavelmente outras também, mas existem algumas exceções. Podem ser usados o aratazeiro, o pau-ferro, o ipê amarelo e o aroeirinha. O tamanho do arco varia de acordo com o uso que se fará do arco e de acordo com o costume da tribo. A flecha é feita com bambu, com variações nas pontas. Bem, nós podemos ver uma das competições de arco e flecha. Não são realizados em grandes estádios fechados, com grandes públicos. São realizados entre os próprios indígenas, né? Na primeira edição dos Jogos, a organização forneceu o equipamento para todos os participantes. O fato que impediu bons rendimentos nessa prova. Porém, nas outras edições dos Jogos, permitiu-se que os índios utilizassem o seu próprio equipamento, provavelmente permitindo eles competirem com o equipamento que eles estão acostumados a treinar. Cada delegação pode escrever 2 participantes diferentes, cada um com direito a 3 tiros. O alvo se localiza a uma distância de 30 metros e é marcado pelo desenho de um peixe. É isso aí, pessoal. Os índios usam o arco principalmente para pesca. Cabo de guerra é disputada em equipe, cujo objetivo é o de medir a força física dos participantes. Vencer o cabo de guerra significa ter os índios bem mais preparados para um confronto físico e, por isso, é uma das provas mais esperadas dos jogos. Cada tribo pode inscrever 2 equipes, uma masculina e uma feminina, com 10 participantes cada uma. A canoagem é o meio de transporte mais tradicionalmente utilizado pelas tribos indígenas. Porém, o tipo de canoa e o material utilizado para sua fabricação é bastante variável. Por isso, foi escolhida a canoa fabricada pelos Rikbatsa, navegável por todas as tribos, como o modelo oficial da disputa. Cada delegação deve enviar 2 atletas para a prova de canoagem. A corrida com tora. As toras, feitas de buriti e com massa em torno de 100 quilos, devem ser carregadas pela equipe, ao percorrerem uma distância pré-determinada. Para a competição, cada equipe deve inscrever 10 participantes. Bem, vemos uma foto aqui de uma equipe carregando as toras, todos eles devidamente pintados para a competição. Olha só, os uniformes são shorts azuis. Chikunahite. Esse esporte também é conhecido como futebol de cabeça. Em lugar do chute, a bola é empurrada com a cabeça dos participantes. O jogo é disputado por equipes de 10 atletas em um campo com dimensões próximas ao do futebol. Provavelmente a velocidade desse jogo não é tão rápida quanto um jogo de futebol. Parece até um pouquinho arriscado, né? Mas vamos ver, gente. Eu acho que podemos sempre dar uma pesquisada e sempre ver qualquer uma dessas modalidades. A gente pode encontrar também vídeos e informações a respeito. Outras competições mais próximas do nosso conhecimento também são disputadas nos jogos dos povos indígenas, como o atletismo, 100 metros rasos e o futebol. E é isso aí, pessoal. Os povos indígenas, eles, além dos rituais de
dos rituais que eles fazem de celebração, de encontro com outras tribos e outras culturas, eles também têm os Jogos Olímpicos dele. Então, é muito importante a gente preservar essa cultura, a gente preservar esse conhecimento que nós temos dos nossos povos nativos, sabe? Porque toda a forma de atividade física é válida e todo conhecimento é importante para o nosso crescimento. Respondam as questões das atividades e tenham todos uma ótima semana de estudos.